Alô? Tá bom a altura do som, hein? Tá muito baixo? Não, baixo. Melhor? Eu vou esperar que o outro levantar ali para falar. Voltou prolongamento. Boa noite a todos. Em nome da Sociedade Espírita Capa dos Pobres, nós damos as boas-vindas a todos vocês que já nos visitam há várias semanas ou aqueles que vêm pelas primeiras vezes. Nossa atividade das quartas-feiras é uma atividade de estudos seguida de passe. E todas as semanas o nosso objetivo é estudar algum tema espiritual, sempre de uma maneira diversa, com um enfoque diferente, uma pessoa que vai se alternando a cada quarta-feira, para que a gente tenha uma visão sempre ampla dos temas que a gente aborda aqui. Essa noite nós vamos ter um tema que é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também é um tema de estudo, que fala das múltiplas moradas, que é uma frase de Jesus meio enigmática, mas que tem uma série de possíveis interpretações. E é o tipo do tema que, se a gente tivesse aqui 4 semanas seguidas, 4 pessoas falando sobre ele, certamente a gente teria visões complementares
e diferentes, com enfoques variados. E isso é que é o interessante da gente participar desse tipo de reunião, desse tipo de estudos. Que qualquer um de nós pode ler um livro, qualquer um de nós pode ver esse tema lá, como é que foi escrito originalmente numa obra. Mas muitas vezes a visão que alguém traz, ou visões diferentes, ou maneiras de enfocar aquele determinado assunto são únicas. A gente não teria condições de fazer essa leitura ou essa visão sem ser conduzido, né, durante 40 minutos, 50 minutos, por alguém que também viu aquele tema da maneira que ele viu. Então esse que é o objetivo da gente se reunir sempre e enriquecer a nossa visão, a nossa compreensão sobre o tema. Nessa noite nós vamos ter conosco o Júnior, que vocês já conhecem, de há bastante tempo. Manuel Amos Júnior, né? A gente se chama ele de Júnior. E em seguida a palestra dele nós vamos ter o passe. E o que eu queria dizer também para aqueles de vocês que não sabem, né? Ou a gente não comenta sempre, é que em paralelo a essa nossa atividade, nós temos aqui uma atividade de evangelização, que é uma tarefa voltada, focada especificamente nas várias idades infantis, né? Na primeira infância, na segunda infância, na terceira infância. Porque é muito importante não apenas que a gente tenha a mensagem espiritual para as nossas vidas, como também a gente ofereça ela para as nossas crianças, para os pupilos que reencarnaram na nossa família. Então, sempre nas segundas-feiras, às 20 horas, e nas quartas-feiras, às 20 horas, aqui nas salas do lado tem evangelização. Quando você tiver conhecimento de alguma criança, alguém da família que esteja procurando, por favor avise, porque essa atividade é montada justamente para poder o adulto vir, trazer a criança, os dois públicos terem cada um uma atividade específica, né, para a sua idade, e depois juntos vamos embora para casa. Então isso foi pensado na família. Isso a gente sempre gosta de divulgar, é bom que vocês saibam, divulguem também, porque tem muitas vezes pessoas que não vêm à casa espírita, porque não tem quem deixar a criança, não pode, né? E aqui, a partir dos 4 anos até os 12, tanto na segunda quanto na quarta, tem onde deixar. Então, Júnior, vou passar a palavra para você, para fazer a prece de abertura e depois a palestra para você. Obrigado. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um dia de estudos na nossa Casa de Oração, Sociedade Espírita Capa dos Pobres. Como sempre fazemos, né? Conversamos um pouquinho antes de começarmos a palestra através da nossa prece. Na quarta-feira passada, o Daniel pediu ajuda de algumas pessoas para a turma da sopa no trabalho da tarde. 2 pessoas se dispuseram a participar, né? E a gente agradece isso. Então, a turma da sopa está de portas abertas a quem queira participar, né? Então, é um trabalho muito bonito, muito gratificante, de muita energia, porque na realidade a gente pensa que está servindo, mas a gente é servido, isso sim, né? Então é uma oportunidade muito boa para cada um de nós de colocarmos em ação aquilo que a gente tem no coração, que é o amor, que é a bondade, e a gente aprende muito, porque é um grupo muito solícito, mas é muito aberto, sabe? É um pessoal muito bacana, uma conversa boa, brincadeiras animadas, pessoas, algumas de idade, outras nem tanto, mas pessoas afins, que têm os seus compromissos lá para trás, que a gente sabe muito bem disso, e que se reúnem aos sábados para poder colocar à disposição de Jesus um pouquinho daquilo que a gente pode fazer. Então eu vou fazer a nossa prece de abertura e eu vou pedir que vocês se coloquem numa posição
em que se sintam bem, né, que vocês se sintam tranquilos e sempre imaginando Jesus ao nosso lado, fechando os olhos e, como sempre fazemos, agradecer ao Mestre Jesus. Querido Mestre, mais uma vez a oportunidade nos é dada. Graças à tua bondade, à tua misericórdia, aqui estamos. Jesus querido, que nós possamos repassar aquilo que nos foi dado, que as tuas lições nos sirvam ao coração, Mestre, para podermos passar a qualquer um que aqui esteja dentro e fora do corpo físico, na sua linguagem, que a importância do amor, da dedicação, mas da fé e da caridade, alcancemos cada vez mais o compromisso, Mestre, de estarmos contigo. Sempre que estás à nossa disposição, às vezes fraquejamos, pois não acreditamos e às vezes nos falta fé. Por isso, Jesus, afaga o nosso coração. Ajuda-nos a fazer com que o entendimento faça parte da nossa caminhada. Que esse orgulho, o vício difícil que ainda temos, do egoísmo dentro de nós, saia, dando vazão a que a luz penetre com todas as forças, fazendo com que a gente possa ser cada vez melhor. Vamos falar, Mestre, das moradas do Pai. Vamos falar do que sabemos, que há mais de 2000 anos falastes e dissestes tantas vezes, para que puséssemos dentro do nosso ser o entendimento de que a morte não existe, que o Espírito é eterno. Embora não o vejamos, ele aqui está. Por isso, Jesus, que os nossos mentores espirituais, nossos amigos espirituais, teus missionários de luz, os auxiliem, fazendo com que o entendimento nos caiba, mas também para passar àqueles que aqui estão. Que nós sejamos agraciados, Mestre, com a intuição. Pedimos humildemente. Estudar, todos nós estudamos, e às vezes nos faltam a palavra. Por isso, Jesus, nós pedimos que ajude-nos, intua-nos, fica conosco, porque a tua voz, a tua luz e a tua mão, estando na nossa presença, é o carro que guia ao teu coração divino. Jesus amado, que os teus missionários continuem conosco, que os trabalhadores dessa casa se confortem e nos ajudem, para que todo palavreado, todo dizer, esteja ao alcance de cada um que aqui esteja. Fica conosco, Mestre, que assim seja. Então nós vamos pegar uma frase de Jesus e colocarmos em dois entendimentos. Primeiro vamos nos colocar naquilo que Jesus, há 2000 anos atrás, quis dizer aos nossos irmãos. E depois vamos viajar um pouco a algum outro planeta para termos noção do que são as moradas do Pai. Que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Pois me vou para vos preparar um lugar. E após ter ido e vos preparado um lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, vós estejais também. Entre todas as posições em que a inteligência de Jesus encaixou naquela época e nos encaixa até hoje, é que nós temos um medo fantástico da morte. Nós nos apegamos a tudo e a todos porque achamos que nós vamos virar semente, nós não vamos morrer nunca. Isso não existe. Todos nós temos um tempo determinado, todos nós temos uma quantidade de fluido vital que nos é dada quando reencarnamos. Então, nós temos um tempo para estar aqui. E por isso que Jesus, no tempo em que esteve, deixou essa frase, sabendo que aquele que fica com medo terrível da morte, tivesse o entendimento que o Espírito não morre, que o Espírito é eterno. E mais, aquele que ainda tem
no desencarnar com o seu ente amado, o desespero, porque não é fácil. Embora nós tenhamos algum entendimento do passado do corpo físico, a lacuna fica dentro de nós. Nós ainda somos egoístas, nós ainda somos apegados. Isso tudo faz parte desta caminhada. Mas é difícil quando a gente perde um ser amado, quando a gente perde um familiar, um amigo, é muito difícil. A lacuna fica no coração. E é claro que o entendimento nos faz necessário. O esclarecimento nos faz entender e caminhar. Jesus, na oportunidade, quis nos mostrar, através do não se turbe vosso coração. Porque essa frase é muito forte. Naquele passado e nos dias de hoje, nós temos alguns entendimentos. Mas o que ele se referiu ao passado foi exatamente isso. Não fique preocupado com a morte. Viva. Viva hoje o seu dia, faça o melhor possível, para que amanhã você possa colher aquilo que você plantou hoje. E quando ele diz assim, vou-vos preparar o lugar, ele também se afinou com a seguinte condição, que nós temos um plano superior para ser visitado, que nós não somos aqui, estamos aqui, nós não somos o corpo, nós somos espíritos, estamos no corpo. Então Jesus nos acena com uma pátria espiritual de paz e felicidade, sem as constrições e os sofrimentos da terra. É um lugar reservado aos que vivem em consonância com as leis de Deus. Jesus nos promete conduzir para um lugar onde com Ele compartilharemos da felicidade plena, que só aos justos é possível. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a casa do Pai é o universo. As moradas são os milhões de mundos em que existe a vida e que Deus deu a condição de espíritos morarem em cada morada de acordo com o seu adiantamento moral. Vamos pegar aqui o Livro dos Espíritos e vamos ler rapidamente 3 questões curtas, mas que vão nos ajudar sobremaneira sobre a nossa conversa de hoje. A questão número 55, 56 e 57 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos respondem: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo e a todos, e imaginam que somente este pequeno globo tem o privilégio de ter seres vivos. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. A questão 56, Kardec pergunta aos espíritos: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? E os espíritos respondem: não se assemelham em nada. A questão 57, como a constituição física dos mundos não é a mesma, podemos concluir que os seres que os habitam têm corpos e uma organização diferente? Aí os espíritos responderam: sem dúvida. Como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros nos céus. Isso não responde, aqui mesmo, na própria Terra, no planeta em que vivemos, essa diferença. Como diz Ramati, são nossos irmãos menores, mas vivem no mar, e esses nossos outros irmãos menores vivem no ar. Jesus nos prometeu conduzir para o lugar onde Ele compartilhará conosco da felicidade plena, assim que nós tivermos essa condição. Em função de tudo que vimos no Livro dos Espíritos, nós podemos
entender que diversa é a constituição física de cada mundo e, consequentemente, dos seus habitantes. Cada mundo oferece aos seus habitantes condições adequadas e próprias à vida planetária. As necessidades vitais de um planeta podem não ser as mesmas, inclusive ser opostas a outros. Por exemplo, nós pegamos alguns livros do Chico, que eu me baseio sempre que vou fazer alguma conversa nos livros do Chico. Como tem, todos eles têm alguma deixa sobre o que nós estamos conversando hoje, eu peguei 5 livros para mais ou menos ter um detalhamento daquilo que nós vamos conversar. Eu peguei o livro, eu peguei o livro de Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, que foi a mãe de Chico na vida dele aqui, na última encarnação. Era um espírito muito evoluído e que, através desse livro, deixou muitas cartas, muitas indicações ao Chico. É um livro de 1932, psicografia de 1932. É um livro muito interessante. Aqueles que não leram, eu acho interessante que leiam. Aqui na biblioteca tem. Não é um livro que se ache facilmente, mas na biblioteca com certeza tem. É um livro muito interessante porque tem muita explicação. Uma delas eu peguei sobre uma viagem, uma excursão que Maria João de Deus fez com o seu mentor espiritual. Ela tinha muito interesse em saber sobre Saturno, por causa dos seus anéis, e gostaria de saber, quando ela estava encarnada, né, como deve ser interessante, porque aqueles anéis que aparecem, né, na visão, o que será que tem, qual é a luz que predomina, como será que deve funcionar. E ela, fora do corpo físico, foi levada em viagem até Saturno. Ela chegou e primeiro começou a admirar as belezas de Saturno, né? Que nossos cientistas, infelizmente, acham que não existe vida, porque não tem oxigênio. Ou seja, nós já conversamos um pouquinho antes, justamente, para ter um entendimento que cada globo tem a maneira de fazer com que os seus habitantes tenham vida. Então, um é diferente do outro, como os próprios espíritos nos falaram. E ela achou aquele planeta fantástico, porque o seu mentor, levando, ela sentiu que aquele planeta não tinha clorofila, porque, como no planeta Terra, tudo fica, pelo menos na vegetação, por causa do verde. E ela lá viu que lá as coisas eram muito chegadas ao azul. Então, não tinha muito a ver com a nossa atmosfera, claro que não. Então lá é muito diferente a situação de vida. Então as plantas puxam mais para o azul claro, as flores mudam de cor conforme o sol vai batendo. Então ela se viu naquele planeta e ficou maravilhada. Ela avista muito distante, como um novelo de luz levemente azulado, o sol. Mas ela só ficou sabendo que era o sol realmente depois que o seu mentor a avisou. Porque ela é acostumada a ver o nosso sol amarelado, chega lá e vê alguma coisa azul, ela não achou que era alguma coisa diferente, mas não que era o sol. Então ele mostrou a ela que era o sol. E ela viu várias habitações de estilo gracioso. Predominavam grandes colunas artisticamente dispostas. Mudavam de cor em belas nuances ao reflexo do sol. Então eles têm um padrão de vida muito superior ao nosso. Eles são muito mais evoluídos do que nós. Já são um planeta, já passaram no mundo de regeneração, mas ainda não são perfeitos, mas eles têm um caminho ainda, mas é muito mais avançado do que nós terráqueos. A vegetação ela achou estranha e brilhante e azulada. As flores extraordinárias exalavam um perfume maravilhoso. Então ela não conseguia definir
aquele azul que as flores passavam. E aquele perfume das flores, alguma coisa muito forte, que ela também ficou extasiada, porque nós temos aqui as flores que tem aquele, né, um perfume, mas de lá eram muito mais fortes. E aí ela olhou para o céu e viu muitas nuvens, mas viu uns seres volitando, e ela achou estranho aquilo, umas coisas feias aos olhos dela, não estava acostumada. Então ela via como se fossem monstros, para a visão dela, com guizas como se fossem asas. E eles volitavam, e isto dava poder a eles a volitar à vontade. Então ela via aquilo com graça e com maravilhosidade, porque nós não temos isso aqui, né? Nós sabemos que o espírito volita, mas lá ela via aqueles seres encarnados volitando, e aqueles guizos, que seriam as asas, deixavam eles tão à vontade que ela ficou maravilhada com a graça que aquilo fazia com que ela pudesse ver. Então ela soube também da condição dos espíritos encarnados e desencarnados naquele planeta. Então eles não têm vícios, não têm maus costumes, e a guerra para eles não existe. Seres altamente dotados de sabedoria, sensibilidade e inteligência. A preocupação máxima da sua existência é o poder intelectual. Eles não ficam preocupados em um ser mais rico do que o outro, ou ter mais bens do que o outro, porque eles têm a inteligência tão adiantada que eles têm um plano de vida muito parecido. Existe a hierarquia, que normalmente tem que haver, mas é uma vida totalmente diferente daquilo que nós temos noção, que o nosso entendimento aceita. Então eles têm inteligência, sensibilidade, eles não usam, a alimentação é frugal, eles não usam se alimentar de seres, irmãos menores, como nos fala Ramatiz. Eles se alimentam daquilo que eles conseguem fazer. Eles têm a condição de manipulação dos fluidos com uma capacidade impressionante, coisa que aqui no nosso plano somente muitos espíritos avançados conseguem manipular. Aqueles que têm uma elevação intelectual muito alta conseguem manipular os fluidos. Lá é uma coisa natural a todos eles. Então eles têm um entendimento de que o espírito é eterno. Eles se comprometem a fazer da caminhada física totalmente mostrada e levada à intelectualidade. A mediunidade eles chamam de generalizada, porque lá existe também, como aqui, o casamento. Não o casamento no castelo do Canal 12, essas coisas assim, não. Mas é por afinidade amorosa que eles têm o entendimento, então eles se unem através do amor. E tem os filhos, né? E essas crianças, ao passar do tempo, conseguem ouvir os seus irmãos superiores de outros níveis espirituais. Então eles têm uma noção muito grande do que fazer e o que não fazer. Eles não são ainda perfeitos, eles ainda têm uma caminhada, mas eles estão ali já numa condição muito elevada, assim, que falta a compreensão da nossa ignorância, né? Porque a gente tem que entender que ignorância não é um xingo, não é isso, não. É ignorar. É aquilo que a gente não tem o conhecimento. Então, é uma ignorância porque falta nós entendermos o que acontece em outros lugares. E aí muitos dos irmãos falam assim, porque a NASA mostra que não tem vida em Marte, mas como é que pode a nossa terceira dimensão focalizar a quarta dimensão, quinta dimensão? Porque isso é uma evolução. Nós falamos já há muito tempo atrás sobre isso. Então tem planetas que estão na quarta dimensão, tem planetas que estão na quinta dimensão.
Então é claro que com a visão que nós temos da terceira dimensão, nós não vamos conseguir enxergar. Então quando eles falam que eles não têm guerras, que eles não têm doenças, que isso já passou para eles, essas doenças mortais, como vai acontecer no nosso planeta também. As doenças que hoje carregamos, que fazem com que o nosso perispírito jogue para o físico, para que a gente possa estar drenando, estar se depurando, porque às vezes a encarnação não é suficiente, para eles lá não existe. E lá existe assim, seres muito evoluídos que ficam aguardando a transição, que aqui nós chamamos de morte, e lá para eles é transição. Eles têm uma noção muito bem formada e fortalecida sobre o desencarne, coisa que para nós é meio difícil. Por isso que Jesus quis nos fortalecer através da conversa, e há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. O lugar que nós temos que preparar está dentro do nosso coração também. Eles têm a ciência unida à fé. Há muito e muito tempo, a ciência é unida à fé, coisa que o Kardec já quis nos explicar através do Livro dos Espíritos. Que nós seguíssemos a ciência, e se o Espiritismo andasse diferente da ciência, era para seguir a ciência. Lá eles já têm uma noção muito mais fortalecida e muito maior em relação a isso. Eles têm assembleias aéreas, que a Maria João de Deus olhou para cima e viu umas nuvens graciosas e achou que aquilo era bacana, porque elas ficavam, umas coisas muito grandes e diferentes de cor, elas mudavam de cor. Ela achou aquilo estranho, mas o seu mentor espiritual falou: minha querida, isto são equipamentos grandíssimos que tem dentro deles os habitantes de Saturno. Eles usam essas estações para estudo, para música, para todas as artes, e eles se comprometem a fazer desses estudos uma elevação intelectual. Então é como se fossem máquinas flutuantes, onde vários e vários habitantes do planeta se encontram no momento, unindo a ciência e a fé. Então eu acho assim esse livro muito interessante, Cartas de uma Morte, é um livro já muito falado, que acho interessante a leitura. Ele tem muita coisa, ele não fala só sobre outros planetas, fala de várias histórias do desencarne, do outro plano, que ela deu ao Chico em 1932, que ele andava muito assim, muito coração apertado pelas consequências da sua caminhada. Então ela passou várias e várias explicações através desse livro. Na realidade, nós estamos aqui no reino em construção. Nem todos os espíritos que aqui estão no nosso planeta estão em expiação. Isso é fácil de entender. Nós temos muitos espíritos, muitos evoluídos, que estão nos ajudando para a transição planetária, quando deixaremos de ser planeta de provas e expiações e passaremos a ser planeta de regeneração. Então é um reino em construção. Então é o seguinte, às vezes, na maior parte das vezes, a gente escuta o pessimismo que se afina em procurar as deficiências da humanidade. E costumamos dizer que a Terra está perdida, porque são tantos informes, através da televisão e da internet, que é uma coisa tão rápida, é instantânea, a gente acha que o planeta não tem mais jeito. Mas nesse reino em construção, nós podemos observar as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do Cordeiro. Quantos e quantos irmãos
estão nesse momento orando, fazendo a sua prece em favor da humanidade. Quantas e quantas pessoas se colocam à disposição de ajudar aqueles que necessitam? Então nós não podemos pegar como modelo as coisas erradas que nós lemos, e que nós vemos, e que nós soubemos. Porque existe muito mais do outro lado. Às vezes pegamos a folha da imprensa, ou mesmo a televisão, nos jornais, e vemos aqueles crimes horrorosos. E que nós saímos a falar sobre ele no outro dia como se estivéssemos na cena do crime. Como se estivéssemos vendo tudo e dando a nossa opinião e colhendo a opinião daqueles que lá estão. Mas no reino em construção, precisamos recordar os milhões de pais e mães tocados de abnegação e heroísmo, que abraçam todos os sacrifícios para dar que a delinquência desapareça. Quantos e quantos pais sofrem por ver o desvio, a má conduta dos seus? E às vezes a gente pensa, não tem mais solução. Claro que tem. Nós estamos no reino em construção. Nós não podemos nos juntar àqueles. Nós temos que ter algo diferente. Nós temos que dar alguma coisa a mais. Conhecemos jovens que a leviandade, desvariando-se em golpes de selvageria e loucura, caem na tentação, e achamos que todos os jovens estão depredando a sua própria consciência. E na realidade não é assim. Porque no reino em construção, nós podemos relacionar todos aqueles jovens que estão debruçados em cima dos livros, em cima do computador, para se tornar um doutor, às vezes até passando do limite do que o seu corpo aguenta. Quantos? Milhões de pessoas nesta condição. Então nós não podemos generalizar aquilo que vemos em alguns por todos. Sabemos que temos companheiros que adoram a noite e que às vezes gastam fortunas nos botecos, né, nas baladas, e aí a gente acha que o mundo realmente acabou. Como que pode gastar tanta verba assim com coisa tão à toa? Porque a noite é o horário da gente dormir e não de fazer baderna. Então vamos pensar nas pessoas que trabalham à noite nesse mundo em construção, nas pessoas que estão nos hospitais, nas indústrias, nas empresas, em que passam as noites em claro para poder dar mais emprego às pessoas, para darem continuidade à sua caminhada e fazendo do emprego alguma coisa que ela possa se sentir bem, honesta e atuante. Marcamos às vezes as pessoas abastadas que enrijeceu as mãos e bolsos na suvinice, e achamos que todos os ricos são assim. Mas nesse mundo em construção, consideremos, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência que diariamente colocam dinheiro em circulação, a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver. Não condenemos a terra pelo desequilíbrio de alguns. Nesse mundo em construção, meditemos em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando, no levantamento do futuro melhor, e reconheceremos que o Divino Senhor, construtor do reino, está esperando por nós. Agora nós vamos comentar perante o mundo.
porque nós sabemos que existe um outro lado da vida. Nós sabemos que existe esse mundo em construção. E agora vamos conversar perante o mundo. Nós falamos à toa que não encontramos a felicidade no mundo, quando o mundo, bendita Universidade do Espírito, dilapidada pelas inúmeras gerações, nos inclui como aqueles de quem esperam cooperação para construir a própria felicidade. Perante o mundo, quando nós chegamos ao corpo físico através da reencarnação, embora choremos, embora tomemos o tapinha no traseiro para soltar o verbo, os pais estavam chorando de alegria pela nossa chegada. Nós alcançamos aí o verde refúgio da meninice. Embora mostrássemos a inconsciência afável da infância, fomos para os mestres que nos cuidaram nas escolas a promessa viva de luz e a realização que eles emblemavam por vir. Perante o mundo, chegamos ao róseo distrito da juventude, e apesar da inexperiência, nós queríamos abraçar a profissão e fomos agraciados por aqueles que nos gerenciavam, que esperavam de nós a luz para que pudéssemos abrir o caminho. Aí constituímos o lar, e embora com responsabilidade firmássemos a disposição de darmos continuada a caminhada com energia, mas com o bem-estar e mostrando o bem, tivemos como filhos aqueles que nos aguardavam no plano espiritual, às vezes queridos, e às vezes alguns irmãos que num passado distante nos cobravam e que necessitavam de reencarnar no nosso seio familiar para que pudéssemos fazer os acertos de conta. A casa que habitamos, o campo que lavramos, o plano que arquitetamos e obras que edificamos solicitam-nos paz e trabalho. Perante o mundo, amigos que nos ouvem, rogam-nos bom ânimo. Doentes que nos buscam, suspiram por melhoras. Criaturas que nos rodeiam, pedem amparo e compreensão, para que lhes acrescentes a coragem. Requisitam-nos proteção e entendimento, para que lhes aprimore o dom de servir. Não mal falemos da terra que nos abençoa. Afirmamos que esperamos em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera pelo nosso auxílio. Falta-nos sempre a nossa parte. Tenhamos um coração puro. Não se turbe o vosso coração. Palavras de Jesus. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou Jesus: não se vos obscureça o ambiente, não se vos ensombre o roteiro, porque criatura nenhuma no nosso nível evolutivo vai passar voando por aqui a céu de brigadeiro. Vai encontrar nuvens, tempestades, ventos, porque ainda nós necessitamos do aprendizado. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma, necessitada de experiência. Cada vez que nós viemos perante esse mundo, nós viemos com o coração puro pelo que nós combinamos, e às vezes chegamos aqui e falimos. Ninguém se furtará aos obstáculos.
Ninguém. Não consegue fugir daquelas obrigações e das dificuldades pelas quais nós temos que passar. Esse passado difícil que tivemos faz com que aqueles irmãos com os quais nós agredimos, nós prejudicamos, hoje nos cobrem como terríveis cobradores acerto de contas. Não passaremos pelo mundo assim, sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Buscando o bem, caminharemos como é justo, mas entre pedras e abismos, entre pantanais e espinheiros. Todavia o Mestre recomendou-nos: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e nobre é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe de consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por fazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Tenhamos fé. Tenhamos fé porque Jesus nos disse: vou preparar-vos o lugar. E Jesus sabia, naquela época, que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem seriam perseguidos, não seriam entendidos. Quantos até hoje são mal interpretados, às vezes por destoar quase sempre da coletividade ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, segundo Emmanuel, se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito do relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado por orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto como incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. E se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Aqueles que procuram se melhorar, assumindo responsabilidades, fazendo com que o seu dia a dia seja em prol de todos, às vezes são vistos como aproveitador. Aqueles que se utilizam, às vezes, do seu dom para ajudar aqueles irmãos na rua. Às vezes até a gente vê pessoas que na rua veem alguém caído, vai lá e dá um passe. São chamados de oportuno. Então, muitas vezes, nós somos ridicularizados. E Jesus já nos precaviu sobre isso. O passado nos mostra quantos foram apedrejados, quantos cristãos foram queimados, porque o entendimento ainda é difícil. Embora o cristianismo esteja presente no mundo, aqueles que realmente seguem a Jesus não são todos. Por isso, nesse mundo em construção em que nós conversamos, nós temos que dar a cara para bater. Nós temos que ter o coração puro e nobre, porque assim nós conseguiremos realmente estar com Jesus, aonde Ele promete nos levar. A passagem de Maria e João de Deus, onde nos mostra as belezas de Saturno, foi colocada hoje para nós, para que nós tenhamos noção de que nós não fomos feitos para ficar eternamente no sofrimento. Nós não estamos aqui simplesmente para resgatar somente as dívidas do passado, não. Nós temos também o tempo de ser feliz. A felicidade plena não é desse mundo. Jesus falou: não é ainda desse mundo, mas um dia será. Isso faz parte da nossa vivência e do nosso aprendizado. Se cada um de nós fizer um pouquinho mais,
Se cada um de nós se esforçar um pouquinho mais, é claro que tudo vai melhorar. Nós sabemos que a transição planetária está aí. Muitos não gostam que a gente converse sobre isso, mas é fato. Isso está nos livros, está aqui no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não podemos chegar e falar, não, simplesmente abandonar. Não. Se há moradas na casa do Pai, nós fazemos parte do Pai. Nós somos filhos dele. Como Jesus é, Sai Baba é, São Francisco é, todos somos. Nós temos a oportunidade de sermos melhor. Nós temos a oportunidade do entendimento. Nós temos a oportunidade do aprendizado. Essa Santa Casa que aqui está e tantas outras, nos oferece um estudo. Espíritas, univos. Espírita, instruí-vos. Palavras de Jesus. Nós temos que nos instruir, sim, mas nos instruir na caminhada de Jesus. Se nós nos colocarmos nas passadas de Jesus, com o Evangelho de Jesus, é o nosso caminho, é o nosso santo remédio. As parábolas de Jesus, todas foram feitas para aquela época e nos servem para hoje. Hoje nós temos uma visão. Como o Fernando falou, cada um que vier falar sobre as moradas do Pai, vai falar com alguma propriedade. Cada um que vier aqui no meu lugar e falar, vai falar algumas outras coisas, porque todas fazem parte do nosso entendimento. Cada dia que passa, cada aprendizado que nós temos, é cada razão de nós entendermos a dificuldade, mas também entendermos o porquê que fora da caridade não há salvação. O mundo está aí. A casa de Jesus é a nossa casa. No reino em construção, nós já estamos. Perante o mundo, muito mais. E com o coração puro, nós chegaremos lá. Agora, tenhamos fé. Jesus não vai nos abandonar. Jesus está conosco sempre. Ele falou que há muitas moradas na casa do Pai. Pois me vou para vos preparar o lugar. E quando tiver ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e retomarei a mim todos vós, a fim de que lá onde eu estiver, estejais também. Todos nós temos a oportunidade da razão. Todos nós temos a oportunidade do esclarecimento. Vamos usar. Vamos usar tudo o que nós falamos hoje. No reino em construção, vamos falar perante o mundo, mas com o coração puro. E nunca perdendo a fé. Porque Jesus prometeu e nós podemos acreditar. Tenhamos fé. Com fé, o amor é mais verdadeiro. Com fé, a caridade é real. Com fé, Jesus nos mostrou e nos aguarda. Tenhamos fé e que esse mestre de amor nos abençoe, nos guarde e sempre fique conosco. Muito obrigado. Bom, agora vamos dar sequência, vamos aos passos. Nós ficamos aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, estamos à disposição. Posso fazer uma pergunta? Tá? Júnior, quando a mãe do Chico foi visitar lá no... Ela foi visitar, mas sendo desse ser da nossa dimensão ou da dimensão? Não, Da nossa dimensão. Exatamente. O plano espiritual, por exemplo, quando nós estamos fora do corpo, nós conseguimos enxergar a quarta dimensão.
perfeição. Muitos de nós, nem todos. Muitos de nós. Muitos de nós conseguem. Por isso que ela é ver a quarta evoluída, dimensão. talvez ela viu. Por isso que muitos viajantes espaciais são vistos por alguns e não por outros. Porque esses seres já muito evoluídos fazem parte de outras dimensões. O olho físico é tridimensional. Então, quando você consegue ver, é o teu olho espiritual. É. Então, tem um livro muito interessante do Ramatiz, né, que é Vida em Marte, Discos Voadores, que eu acho muito importante ler também, porque dá uma visão bem de como é a vida em Marte. Né? Já vieram algumas indicações de que eles são intraterrestres, que eles não têm mais atmosfera e que eles vivem dentro, né, da crosta deles. Sim. Mas são informações de livros, né, que a gente... Porque tem... A própria Maria João de Deus esteve em Marte também. Então ela viu, né? Acho que no livro do Irmão X, ela comenta alguma das cartas dela, fala sobre isso. Então, a visão espiritual que ela tem, porque ela também é muito evoluída, ela pode ver além do que a nossa percepção pode. Então, muitos de nós, se você olhar aquele livro do Robson Pinheiro, eu já lembro o nome dele, que ele fala também da vida em capela, como foi, quando houve essa transição em capela, que muitos capelinos vieram nos ajudar aqui, formar a nossa raça dâmica. Ele fala exatamente do que aconteceu lá e o que vai acontecer aqui. Então, isso que vai acontecer no nosso planeta, deste ganho, dessa percepção que nós vamos ter, acontece em todos os mundos. Porque a evolução não fica somente nos seres. Não, o globo que eles ocupam também evolui, de acordo com... Porque hoje nós podemos ver, por exemplo, a nossa tecnologia. O avanço é assim, de uma semana para outra, são coisas absurdas, né, que mudam de um tempo para o outro. Então, assim, você não consegue... Você compra uma televisão hoje, acha que fez o máximo. Daqui 2 semanas tem uma que a tua já não... E tudo é assim, computador é assim. Então a tecnologia avança rapidamente. E isso diz também no Evangelho, né? São os sinais da transição. Mas esse livro não sei, você não leu ele? Não. Então leia, é muito interessante. Não pelo que ela fala de Saturno, não, mas pelas lições que ela traz ali, na visão dela de desencarnar. Então é um livro muito bacana. E foi psicografado em 1932. Então é um dos primeiros livros do Chico. Inclusive a mãe do Chico, a Maria João de Deus, parece que ela era de outro planeta, né, antes de encarnar aqui na Terra. Eu não me lembro bem qual que é. Ela era muito evoluída, né? Para nós, assim. Tanto que o mentor dela levou ela para conhecer, assim, rapidamente outros planetas, né? E, então ela já tinha uma certa evolução, né? Mas por isso que eu fiz questão de dizer que nem todos os espíritos que estão encarnados e que vierem encarnar aqui são necessários à expiação e provas. Muitos deles não. São missionários. São missionários. São ajudantes. Quantos, de 82 para cá, quantos reencarnaram aqui para nos ajudar na transição? Né? Então essa elevação intelectual que nós temos aqui é muito ajuda graças a esses irmãos que vieram de outros planetas mudar essa tecnologia. Os saturninos, eles têm a mecânica e a eletricidade como uma coisa assim nata neles. Eles já têm esse conhecimento nato neles. Então a eletricidade para eles é uma coisa assim até absurda, assim, e nós não temos o mínimo do conhecimento que eles têm, né? Então eles fazem a manipulação fluídica, eles fazem encarnados, entendeu? Então veja, e a gente quando ouve falar nos livros em que lê nos estudos, quem faz manipulação fluídica são espíritos muito intelectualizados, muito evoluídos, porque não são todos que conseguem, né? A gente vê nas lições de Jesus, fazer água em vinho, multiplicar peixes e pães, é uma mudança fluídica, é uma manipulação fluídica, porque tudo está no fluido cósmico universal, né?
Mas tudo vem dele. E não é só aqui, em todos os planetas. Né? Então, por exemplo, lá não tem o clorofila, mas deve ter alguma outra substância que ela não soube explicar, que deixava as coisas azuladas. E para nós aqui é tudo esverdeado. Você olha lá, está tudo verde, está com clorofila. Lá não, lá é um outro. Mas a cada planeta existe uma necessidade, né, para a vida naquele planeta. Então, o que os cientistas falam, por exemplo, que não existe vida na Lua porque não tem oxigênio. E daí? Quem diz? Não existe um corpo celeste no universo que não tenha vida. Não existe. Deus não fez isso. Deus não perde tempo, né, como a gente acha. Ele criou tudo isso, não é só para fazer luazinha bonita, as estrelas, não. Todos eles têm vida. A Lua, por exemplo, é um transitório espiritual. Então, se não tem vida física, espiritual não tem. Em todos. Não existe corpo celeste que não tem. Mas atualmente, nesse momento que nós estamos vivendo, existe os dois polos, né? Os espíritos superiores que estão vindo para nos ajudar, e ao mesmo tempo a gente vê aqueles espíritos tão primitivos ainda, arraigados. Sim, porque nós ainda temos aqui muitos anjos caídos, né, que a gente sabe. Nós temos aí. Tem um livro do... Anjos caídos? Nós temos um livro do Robson Pinheiro, que é A Marca da Besta. É um livro muito interessante que nos relata tudo o que está acontecendo hoje. Sabe? A ganância. Então tem espíritos que se materializam para trabalhar nos governos. Então são coisas assim que é bom a gente entender. Eu já tinha lido em outros livros e o Robson Pinheiro faz numa linguagem bem mais simples. Que é interessante a gente saber. Esses anjos caídos que tu falou não significa regressão do espírito? Não. Porque quando fala assim, o veja, Lúcifer... Não. A gente vamos tomar por base, por exemplo, Napoleão. Né? Napoleão veio com uma missão. E fez, até certo ponto, muito bem a sua missão. Mas chegou num pedaço que a vaidade tomou conta, e daí o Hitler, por exemplo, ele tinha uma missão muito interessante, mas a vaidade tomou conta. Desvirtuou tudo. E é um espírito muito evoluído intelectualmente, mas moralmente não. Os capelinos, quando vieram para cá, milhares de anos atrás, também tinham esse desnível moral, como nós temos hoje. No planeta de expiações, o desnível moral é muito grande. Então o mal está tão acima do bem que você vê uma pessoa fazendo bem, você bate palma. Não, é a nossa obrigação. A gente fala em virtude, aquele é honesto, aquele é bonito, porque ele é bonzinho, porque ele faz a caridade. É obrigação, pô. Jesus não mostrou que isso aí está dentro do nosso coração, nós temos que pôr para fora. O outro que está desviado. Exatamente. Então isso não é bonito, não, isso é obrigação. Deveria ser visto assim, mas hoje, infelizmente, pela nossa ignorância, que nós ignoramos, a gente acha que é bonito. Aquele não rouba, nossa, que bonzinho. O certo é isso, o errado é roubar. Não é? Então, o que é o mal? É a ausência do bem. Deus não criou o mal. Quem criou o mal fomos nós. Que falta o bem no coração, daí faz o mal. Júnior, dizem, não sei se é verdade também, que Alexandre O Grande. De Roma lá, vamos chamar que é o... Nero? Não. César. O francês lá, o Napoleão, Hitler, é o mesmo espírito? Não. O Hitler foi colocado em sono profundo e tirado, né, porque senão já pensou como é que ia ser esses irmãos que ele fez mal, tal, como é que seria a obsessão hoje. Então esses ficam dormindo por um certo tempo aí, e eles vêm, sentem o coração. Se ainda tem mal, eles continuam deixando de dormir por alguns milhares. E os anteriores? Não é o mesmo? Não é o mesmo? Não. O Alexandre com o César e o Napoleão? Não. Porque todos eles caminharam para a Índia. Mas é que... Não tem desafio, não pode? Hein? Tem desafio, não pode? Não, com certeza. Não, eles já têm aquilo. Porque nós temos legiões do outro lado da vida, que assim como temos reuniões espíritas de um lado, nós temos as desespíritas no outro. Tá certo?
muitos vêm e são obsediados. Então, aí, como nós todos ainda temos muitas más tendências, eles ficam aguçando as nossas más tendências, que ainda fazem parte de nós, para que a gente se descambe para a má tendência. Cada vez que a gente vem para se consertar, né? Então, cada vez que você vem e você deixa a má tendência tomar conta de você, então, nesse quesito você reprovou. E às vezes a doença vem para te ajudar. Se for possível, Júnior, se for possível viajar e conhecer um outro planeta, vamos supor Saturno, Urânio, o que for, se eu estiver na mesma dimensão, eu não vou enxergar a mesma coisa que eu enxergo aqui? Não. Não? Primeiro, assim, a gente depende muito da tua elevação, né? Depende muito do estágio evolutivo que você está, né? Porque às vezes o corpo físico é uma prisão para a gente, intelectualmente também, tá certo? Sim, sim. Não é só moral, às vezes existe um bloqueio, né? Então tudo é permitido desde que tem um porquê, tá certo? Como a Maria João de Deus fala que o seu mentor foi magnânimo em levá-la até esses locais, né? Então, a gente sabe que por ela sozinha não poderia ir. Não poderia ir. Mas ela tinha alguma coisa, né? Alguma benfeitoria lá de trás que deu oportunidade do mentor dela poder levar. Que seria a evolução dela, né? Exatamente. Né? A gente tem que ver o que fez no passado, o que aproveitou para poder utilizar. Oi. Estou lendo Nosso Lar agora. Tá. E eles contam lá que. Eles contam lá que quando eles estão lá em Nosso Lar já, por exemplo, tem uma passagem lá que o André Luiz conta que quando ele está em Nosso Lar, ele recebeu uma visita da mãe dele enquanto ele estava dormindo no sonho. No sonho. Ele desdobrou no próprio sonho e visitou a mãe. Num outro plano espiritual. Porque são várias, as moradas do Pai não é só físico, é espiritual também. Por exemplo, onde está Jesus? O nível, né? O plano espiritual em que está Jesus é o que nós vamos alcançar daqui a alguns milhões de anos, tá certo? Então a mãe dele estava num outro nível. A gente fica pensando, e o Roberto falou uma frase que eu nunca mais esqueci: todo mundo fica falando que quer ir para nosso lar. Ele não, ele queria ir para um plano bem melhor, porque o nosso lar é muito aqui, tá certo? Então a gente tem que querer alcançar as coisas maiores. O nosso lar é muito parecido, é para quem sai daqui vai para o nosso lar, tá certo? Então não tem tanto, tá? Agora aqueles que cuidam do nosso lar são diferentes, né? Eles são espíritos bem superiores. Então a mãe dele estava num plano muito superior ao dele, tá certo? A gente vê, uma vez eu tive uma conversa muito interessante com o Carlos Bacelli, quando ele esteve em Curitiba. E ele veio, inclusive, fazer uma palestra aqui sobre o nosso lar. Foi uma palestra fantástica, eu até filmei essa palestra, sabe? Filmei e tal, é muito bacana, porque... E depois eu fiquei conversando, quer dizer, antes com ele. Então ele fala assim, no nosso lar é um grande aprendizado para todos nós. Porque lá tem tudo que tem aqui. Não teve velório? Aí você começa a pensar, tem, porque lá fala que não sei quem morreu e foi enterrado. Ué, como é que pode isso? Você já está lá, como é que morreu? E o espírito não morre? Então são coisas que a gente precisa ter entendimento. Nós temos vários corpos espirituais. E nós temos vários lugares para visitar. Às vezes nós estamos num que não merecemos. Volta um pouquinho, né? A gente reprova de ano, geralmente. E espiritualmente é a mesma coisa. A gente pensa que é o gás da Coca-Cola, mas na realidade, por isso que a gente apanha bem direitinho aqui todo dia. Nesse caso, quando o André Luiz estava dormindo lá e se ele desdobrou. Foi porque, um outro corpo espiritual. Isso é assim, por isso que o nosso lar a gente tem que ler umas 300 vezes, porque ali tem a parte científica do espiritismo muito bem explicada. Cada vez que você for ler, você vai ter um entendimento maior. Então o que acontece? Ah, mas o espírito desdobra? Claro que desdobra. Por que não? Desdobra sim.
O espírito desdobra, não é? Então, quando ele desdobra para ver a mãe dele, que a mãe vem se mostrar a ele, ele sai daquele corpo espiritual, que o perispírito é um corpo espiritual, nós temos 7, né? Então, pelo menos o que fala, o Buda já fala que tem não sei quantos, mais de 18, se não me engano, mas que sejam 5, ele pode desdobrar cada um deles, né? A ubiquidade, o que é? Um desdobramento, né? Então, nós temos esse poder. Claro que nós temos um poder até onde o nosso nível evolutivo permite. Por isso que a Maria João de Deus teve a permissão, porque ela tinha alguma coisa que justificava a curiosidade dela e tudo mais. Mas ela era muito mais evoluída do que a nossa legião hoje aqui. Por isso que eu busquei, inclusive, quando fala daqueles obsessores que todos nós temos, que são as pessoas que nós fizemos mal lá em outras vidas, que hoje são nossos carrascos, né? Nos dão dor de cabeça, fazem as coisas não andar para frente, nos perseguem, porque nós ainda não nos ajustamos com eles. E Jesus falou, né? Vá e se acerte com o teu irmão o mais rápido possível, não deixe nada para trás, vai lá e acerte tudo, porque ali você vai ter a condição de caminhar e fazer com que ele vire teu irmão. O Divaldo não teve um obsessor 30 anos? Teve. E era um carrasco para ele, fazia horrores com ele. Hoje é um grande, quer dizer, não sei, mas era até um tempo atrás, não sei se não reencarnou, mas era até um tempo atrás um grande trabalhador do Divaldo do outro lado. E foi 30 anos obsessor do Divaldo. O Divaldo, se imagine nós, né? Por isso que a gente sai e tropeça, toma soco no zóio e nem vê de onde veio. Mas na realidade é assim, a gente tem oportunidade de aprendizado. Tem o esclarecimento de que os livros, não falo mais em livros de romance, não, livros que instruam, né? Porque tem a palavra do Espírito de verdade, instruir, Espírito, univos, Espírito, instruí-vos, porque é muita coisa. Você pega esse livro aqui, dos Espíritos, cada vez que você lê, você vai ter uma noção diferente, porque como nós estamos numa universidade, e num hospital, e na prisão que é o corpo físico nesse planeta, cada dia que passa é uma nova visão que nós temos, é a oportunidade que nós temos de aprendizado, que cada dia a gente pensa que não, mas está vendo coisa diferente, todo dia. Então, o nosso lar é um livro para a gente ler quantas vezes for possível, porque é um livro que instrui realmente, ele nos mostra realmente a verdade. Aliás, os livros do André Luiz, todos, né, são muito científicos, né, nos mostram muito agora. Fala da física quântica em 1940. Acordou, pessoal? Eu vou contar para todo mundo que se fez para mim. Falou que eu sou obsessor do Robertão. Acabou para saber. Nós vamos concluir. Lembro a todos que a casa, além das atividades das quartas-feiras, possui atividades todas as noites, diversas tardes. Aqui no mural da saída tem as diversas atividades da casa. É sempre bom que conheçam. Às vezes não posso vir na quarta-feira, posso vir na terça, posso vir na segunda. Então é bem interessante que a gente conheça e até conviva também com outros trabalhos que são bem completos. À tarde, tem à tarde vários dias, principalmente na terça, na quarta, sei que tem à tarde, à noite praticamente todas as noites. Ivan está sempre aí, né? Vamos fazer a nossa prece então. De agradecimento primeiro, porque sempre que aqui viemos, mesmo quando nós não sabemos
não identificamos, nós recebemos ajuda. A ajuda espiritual de tantos e tantos companheiros desencarnados que monitoram a condição espiritual de cada um dos que aqui chegam. Muitos recebemos tratamento ainda durante a palestra, depois na sala de paz. Outros receberemos visitas em casa, às vezes durante o sono, à noite, de espíritos, para nos ajudar, para nos fortalecer, para fazer com que cada um de nós possa prosseguir na caminhada espiritual que é a melhor para cada um de nós. Pedimos também pelas pessoas cujos nomes muitos de nós colocamos na caixinha de radiações, que nesse instante da prece de encerramento possamos também pensar neles, aqueles a quem gostaríamos de beneficiar com as energias desse momento. Gesto fraterno, gesto de amor para com aqueles com quem nos preocupamos. Que as lições que aqui recebemos essa noite possam se fixar no nosso íntimo, para que tenhamos a certeza que caminhamos rumo à felicidade. Que as dificuldades que passamos são temporárias, decorrentes de todas as lições que precisamos aprender, mas que, como foi lembrado esta noite, a nossa destinação final é muito superior, muito feliz, muito melhor do que a desse instante. Fortalece-nos e auxilia-nos, Mestre Jesus, para que tenhamos força de continuar, para que amanhã possamos acordar e levar a nossa vida com todo o empenho, com toda a garra, com toda a vontade espiritual que precisamos para vencer os obstáculos que temos e prosseguir. Que a paz do alto nos envolva, o amor divino esteja conosco e a proteção nos acompanhe hoje e sempre. Obrigado a todos pela presença nessa noite, uma boa semana, um bom feriado e até a próxima quarta-feira.